Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Alma, capítulo 33, a partir do versículo 19. Alma aqui está explicando aos zoramitas, né, a respeito do Filho de Deus. Ele usou ali dois profetas, que eram o profeta Zenos e o profeta Zenoque, que eram escrituras, né, do Velho Testamento ali. Então, após usar esses dois, agora ele vai falar de Moisés, que Moisés também falou do Filho de Deus. Para nós é muito simples, né? Olhar para trás, olhar o livro de Moisés, os sacrifícios, o holocausto, tudo representando Jesus Cristo. Mas os israelitas, muitos não perceberam isso, que é o que nós vamos ver aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui no versículo 19, Alma 33, 19. Eis que Moisés dele falou, sim, eis que um símbolo foi levantado no deserto, a fim de que todo aquele que olhasse vivesse, e muitos olharam e viveram. Poucos, porém, compreenderam o significado daquelas coisas, isso devido à dureza de seu coração. Mas houve muitos tão obstinados que nem quiseram olhar, portanto pereceram. Ora, a razão pela qual não queriam olhar é que não acreditavam que isso os curaria. Ó, meus irmãos, se pudesse ser curado simplesmente olhando ao redor para ser descurado, não fareis rapidamente? Ou preferireis endurecer o coração na incredulidade e ser negligentes e recusar-vos a olhar ao redor e assim perecer? Bom, aqui Alma ele está compartilhando, né, com os oramitas a respeito do símbolo que Moisés levantou no deserto. Isso se encontra lá na Bíblia, no livro de Números, capítulo 21, quando o povo de Israel estava tão rebelde que o Senhor mandou serpentes venenosas ali, né? E aí, com essas serpentes, muitos foram picados e começaram a morrer. Aí foram clamar a Moisés lá, pedindo para que Moisés pedisse ao Senhor que mandasse as serpentes embora. Moisés foi orar ao Senhor e o Senhor falou que não, que era para fazer uma serpente de metal no deserto, uma serpente de bronze, e pendurar numa haste no deserto. E acontecia que todo aquele que fosse picado pela serpente deveria correr lá e olhar na haste, né, na serpente de bronze, e seria curado. Interessante, né, que esse símbolo aqui, conforme nós vamos compartilhar, representa Jesus Cristo. Cristo seria levantado na cruz para que nós pudéssemos viver para sempre, para que nós pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Então, o simbolismo da serpente de bronze que foi levantada no deserto era justamente isso. A serpente também, ela tem ela é da tribo de Dan, né? É um dos símbolos da tribo de Dan, mas ela também tem um simbolismo de justiça, tá bom? Então, ela veio ali para trazer justiça àqueles que estavam blasfemando contra Deus e contra Moisés. Na medicina atual, né? Não sei se já reparou, o sinal da medicina hoje em dia, o símbolo, é uma serpente, porque a serpente tanto o veneno dela mata, mas também é usado a peçonha dela, o veneno dela para curar também. Então a serpente é um símbolo de justiça, tá bom? E nessa ocasião aqui serviu como símbolo do Salvador. Vamos acompanhar aqui a escritura. Números capítulo 21, versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste. E acontecerá que todo aquele que for mordido, que olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. E acontecia que, se alguma serpente mordesse alguém, ele olhava para a serpente de bronze e ficava vivo. De igual modo, né, se nós olharmos para Cristo, nós viveremos, tá bom? Então ele fez essa serpente de bronze no deserto. E aqui, a Alma está compartilhando que nem todos entenderam, né, que se tratava de Jesus Cristo ali, que seria levantado por nós na cruz, tá bom? Nem todos entenderam. Aliás, ele fala que houve tantos obstinados ali que nem quiseram olhar, e por isso pereceram. Bom, essa serpente de bronze, compartilhando aqui no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 18, mostra que mais tarde os israelitas estavam adorando a serpente de bronze. Não era para fazer daquilo um deus e ficar adorando, queimando incenso, né? Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Quando Ezequiel foi chamado,
né, para purificar ali o templo de Israel. Ele foi chamado como rei, e aí ele estava quebrando os altares e tudo que era ídolo. Então a gente vê em 2 Reis 18:4 assim: e ele tirou os altos e quebrou as estátuas, e debaixo dos postes ídolos, e fez em pedaço a serpente de bronze de Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Chamaram aquela serpente de bronze que Moisés fez de Neustã, e estavam adorando como se fosse um deus. E Deus, ele não fez imagem dele mesmo para as pessoas adorar. Então ele destruiu, né? Mandou destruir aquela serpente de bronze que Moisés havia feito, porque eles não estavam entendendo o simbolismo, tá bom? Eles olhavam aquilo e aí estava queimando incenso, adorando como se fosse um deus, e não lembrando do Filho de Deus, que era esse o simbolismo. Voltando aqui, a gente pode ver o simbolismo disso também no Novo Testamento, que aquela serpente de metal levantada no deserto simbolizava Jesus Cristo. Em João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a serpente de metal levantada no deserto representava Cristo sendo levantado. O próprio João está mencionando aqui, tá bom? Bom, aqui então a gente volta para o texto em Alma 33, agora o versículo 22 em diante, né? Porque ele está falando que eles não olharam, e por isso, né, estavam negando até mesmo de olhar para a serpente, né, que simbolizava Cristo ali, e por isso morreram. Então ele está dando exemplo aqui aos oramitas, e ele diz assim: se assim for, ou seja, se a pessoa não está disposta nem a olhar, nem a acreditar em Cristo, se assim for, a desgraça cairá sobre vós. Mas se não for, então olhai ao redor e começai a acreditar no Filho de Deus, que ele virá para redimir o seu povo, e que ele sofrerá e morrerá para expiar os pecados deles. E que ele se levantará dos mortos e proporcionará-nos a ressurreição. Por todos os homens comparecerão diante deles, a fim de serem julgados no último dia, o dia do juízo final, segundo suas obras. E agora, meus irmãos, desejo que planteis essa palavra em vosso coração, quando ela começar a inchar e cultivá-la com a fé. Eis que se tornará uma árvore e crescerá em vós para a vida eterna. Permita a Deus que a vossa carga sejam leves pela alegria em seu Filho, né? Ou seja, as dificuldades que nós temos, tudo pode ser aliviado por conta de Jesus Cristo. Que nossa alegria em Cristo seja maior do que nossas dificuldades, bom? E tudo isso poderia fazer se assim quiserdes. Aqui a gente vê o arbítrio, né? Que ele fala que tudo isso podemos fazer se assim quisermos. Escolher ter fé, né? A fé, ela é uma escolha. Nós escolhemos acreditar e escolhemos ter fé. Então ele fala: permita a Deus, né, que as nossas cargas, as nossas dificuldades se tornem leves pela alegria em Jesus Cristo. Então aqui é uma questão de arbítrio, né? Se assim o quiserdes. Então nós devemos buscar essas coisas. Eu gosto também quando lá em 1 Nef, capítulo 17, quando Nef e seus irmãos voltam para buscar as placas de latão. E aí os seus irmãos, na primeira tentativa, segunda tentativa, já haviam desistido. Queriam voltar, queriam ir embora, né, sem as placas. Porém, Nef, ele tenta persuadir os seus irmãos a irem lá buscar as placas com ele, tá bom? E os irmãos dele estavam muito rebeldes, Lamã e Lemuel, murmurando demais. E aí, Nef, ele faz justamente o exemplo dessa serpente aqui também, né? Ele conta a história de Moisés e que devem olhar, né, acreditar. Vamos lá para o texto aqui. 1 Nef, capítulo 17, versículo 41. Aí nós encerra aqui. E afligiu-os no deserto com sua vara. Ou seja, Moisés enviou serpentes ali para picar as pessoas e morrer por conta
do pecado deles, né? Porque endureceram o coração do mesmo modo que vós. Aqui quando ele fala do mesmo modo que vós, ele está comparando a mãe Lemuel justamente junto com aqueles israelitas que estavam murmurando contra Deus e contra Moisés. E o Senhor as afligiu por causa de suas iniquidades, e enviou-lhes serpentes voadoras ardentes, e depois de mordidos, preparou um meio para que fossem curados. E o que tinham de fazer era olhar, e por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. Então, o Senhor os afligiu por conta de seus pecados, tá bom? E aí o Senhor também preparou um meio, né? Conforme nós estudamos aqui, os israelitas foram até Moisés pedindo para que Deus tirasse as serpentes do meio dele. Deus não permitiu tirar. Ele falou: olha, faz uma serpente de metal e todo que for picado vai olhar e vai ser curado, né? Bom, de acordo com o relato de Alma também, muitos não entenderam o significado do que isso significaria, né? Cristo sendo levantado na cruz, que era para olhar para o Filho de Deus. Muitos não entenderam isso, mas só de olhar, pelo menos eram curados, né? Por mais que você não tenha fé num remédio, se você toma um remédio, vai ter um efeito químico no seu corpo que vai trazer um alívio da dor, alguma coisa. Então, você não precisa crer, né? Mas se você tomar ali, você vai ter o alívio. Então, aqueles que olharam para a serpente de metal, mesmo não sabendo o que representava Cristo, eles foram curados, tá bom? Mas houve muitos que, por conta da simplicidade do método, nem olharam, né? Eu gosto dessa palavra que Neff usa, a simplicidade do método. Era tão simples só olhar e ser curado. Qual fácil é, né? A alma pega e fala: olha, se nós podemos ser curados de somente olhar, a gente não vai fazer? Vamos fazer, né? Deixa de incredulidade, vamos acreditar. Então é isso. Eu usava essa escritura aqui também bastante na missão, quando eu compartilhava o livro de Mórmon. Eu compartilhava o livro de Mórmon e deixava um desafio com as pessoas, que elas deveriam ler, pensar a respeito da mensagem que ela havia lido e perguntar a Deus que o livro é verdadeiro. Se você parar para pensar, é algo muito simples de se fazer para descobrir a verdade. É ler, pensar e orar. 3 coisinhas bem simples para se fazer. Mas muitas e muitas vezes, quando eu voltava na casa, a pessoa não tinha lido e não tinha perguntado a Deus, né, que era verdadeiro. Ou seja, por causa que era muito simples também. Por causa da simplicidade do método de somente ler e perguntar a Deus que o livro é verdadeiro, muitas e muitas pessoas deixaram de filiar-se à igreja, porque não receberam uma resposta de Deus, porque não perguntaram. Porque é muito simples, né? A pessoa pensa, mas só de perguntar, Deus vai responder? Ele ouve nossas orações e nos responde. Por meio dessa oração, eu hoje sou membro da igreja, por ter perguntado a Deus que o livro de Mórmon é verdadeiro, né? Então, eu gosto de fazer uma aplicação dessa escritura também a esse método simples que o Senhor permite que nós possamos fazer para saber que o livro de Mórmon é verdadeiro. Lembrando que o livro de Mórmon não está em julgamento. Quem está em julgamento são as pessoas do mundo. Nós seremos julgados. É uma benevolência, é uma misericórdia de Deus permitir que nós possamos perguntar a Ele que a obra dele é verdadeira, tá bom? Então eu queria compartilhar o meu testemunho sobre a mensagem, né? O capítulo 33 é incrível, né? No capítulo 32 ele compara a palavra de Deus a uma semente, e o capítulo 33, 34 ele vai explicando o que isso significa. E eu achei fantástico aqui a explicação de Alma. Compartilho o meu testemunho sobre Jesus Cristo. Eu sei que se olharmos para Jesus Cristo, nós vamos ser curados tanto fisicamente como espiritualmente, de todas as coisas, tá bom? A resposta sempre é Jesus Cristo, exercer fé nele. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.